paz do Senhor Jesus seja com todos, queridos. Como vocês estão? Debaixo da graça do Senhor Jesus. Uma boa noite para vocês, vocês que fazem parte já da família PIBEM, da família da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Que Deus abençoe sua vida, filho. Muito bom estar com você, ainda que seja online. Queríamos estar presencialmente, mas esse tempo está próximo, tá certo? Com a graça de Jesus vamos poder brevemente estar juntos. E você que nos visita também, ou talvez já seja até um visitante assíduo daqui dos nossos canais, então que Deus abençoe também a sua vida. É muito bom estar com você aqui, tá certo? Sua família, onde quer que você esteja, que Deus possa falar tremendamente ao seu coração. Queridos, algumas coisas que são importantes, nós lembramos sempre todas as nossas pastorais, todos os nossos momentos de comunicação. Primeiro, agradecer a Deus pela vida de todos os aniversariantes dessa semana, aqueles que fizeram a data natalícia, data de casamento, aniversário de casamento. Que Deus abençoe sua vida, que você continue sempre lembrando que Deus ama você de forma especial. E quando você completa mais um ano, é uma oportunidade de agradecer ao Senhor pelo ano que passou e pelo ano que Ele está fazendo com que você inicie com a graça dEle, tá certo? Então, Deus abençoe vocês, parabéns, em nome de Jesus, tá bom? Queridos, uma outra coisa que é sempre bom lembrar é sobre o acompanhamento das nossas redes sociais, tá certo? Então é importante que você esteja vendo o nosso Instagram, você precisa estar ali, nos siga ali, tá certo? No Instagram, que é muito importante, no Facebook, no Spotify, se inscreva no YouTube também, nosso canal. Se você visita, mas não se inscreveu ainda, faça isso. Uma outra coisa, se você gosta do conteúdo, você entende que é importante outras pessoas ouvirem, dê o seu like, porque isso vai ajudar a fazer com que esse conteúdo se torne mais relevante e alcance mais pessoas para Cristo, tá certo? Então faça isso, vai ser muito bom. Uma outra coisa, toque no sino sempre, vai lá no sininho, dá um toque, por quê? Porque isso vai implicar em você receber sempre uma notificação daquilo que estamos postando, tá certo? Se tem conteúdo novo, você vai receber essa notificação e vai poder acessar rapidamente. Então vai lá, toca no sininho e você vai ficar ciente de tudo que está acontecendo na Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Outra coisa, uma nova ferramenta que nós começamos na segunda-feira passada, tá certo? Que é o nosso Interagir Podcast. Tá? Um momento gostoso também, um bate-papo, um programa que nós estamos montando para opinião, para a gente poder compartilhar o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos, tá? Que estão em voga, estão no dia a dia de cada um de nós. Então, no podcast, nós estaremos sempre trazendo esses temas para vocês e trazendo uma direção bíblica. O que é que Deus fala a respeito desse tema, tá certo? Então, o próximo podcast já vai sair, é quinzenal, já está sendo preparado. Então, na próxima semana estará já aí sendo lançado o próximo podcast, tá certo? De 15 em 15 dias a gente está lançando um material novo para você, tá bom? Passa lá e vai conhecer o nosso podcast. Uma outra coisa que nós precisamos lembrar é que também na próxima semana, agora no dia 16 de julho, às 20 horas, é uma quinta-feira, 20 horas, mulheres têm mais um Conversa de Mulher, tá certo? E, como sempre, temos crescido o número de pessoas que estão acessando o canal, participando, tem crescido, e tivemos a Gilza Carla, psicóloga, trazendo para nós um tema precioso, não é? Ela conversou sobre a importância, o propósito da mulher sobre essa terra, e foi um tempo precioso. E agora nós vamos falar sobre a saúde do corpo da mulher e espiritualidade. Tem a ver uma coisa com a outra? A saúde do corpo? E sabe quem vai estar falando sobre isso? Nossa querida Luciana Lima,
tá certo? Uma das nossas ministras, né? Faz parte da liderança das mulheres também aqui da PIBEM, e enfermeira com muitos anos de experiência, funcionária pública tá certo, do nosso estado, e uma mulher capacitadíssima para falar sobre a saúde do corpo, a espiritualidade da mulher. Então, você quer ouvir sobre isso? É algo especial para você. Precisa cuidar do seu corpo, mulher. É espiritualidade isso também, tá certo? Então, a nossa irmã Luciana Lima no próximo Conversa de Mulher. Tá bom assim? Então, contamos com você. Uma outra coisa é lembrar vocês sobre o trabalho da Carla e do Leandro, não é? Que eles saem durante a semana, eles saem pelo menos 2 vezes a semana. Deus colocou isso no coração deles agora nesse período de pandemia, levando sempre uma alimentação, levando sempre uma palavra, agasalhos também para aqueles que estão em situação de rua ou são moradores de rua. Deus colocou isso no coração deles, tá? E se vocês quiserem ajudar, vocês vão poder acessar todo esse serviço e poder compartilhar esse serviço também através do nosso WhatsApp. Passa uma mensagem para o WhatsApp: quero saber como ajudar a Carla e o Leandro, tá bom? Então tá aí o número do WhatsApp para você, tá certo? Então você vai ter toda a informação. Esse mesmo número aí do WhatsApp, a gente vai deixar ele um pouquinho para dar tempo de você anotar. Você também pode ter as informações sobre as cestas básicas que nós entregamos todos os meses. E eu queria agradecer a Deus mais uma vez. Todos os domingos eu agradeço. Então temos um grupo que tem se comprometido e você pode chegar junto desse grupo, porque nós queremos alcançar mais pessoas. À medida que a demanda aumenta, precisamos aumentar. Nós entregávamos 35, estamos entregando 40 cestas básicas, e nessa quarta-feira foi o dia que nós entregamos a todas as famílias que são contempladas, famílias ali da comunidade de Roda de Fogo, e também algumas famílias da igreja, tá certo, que estão necessitando nesse momento. Então, louvo a Deus por você que tem contribuído. É uma grande bênção, tá certo? E a última coisa, agradecer também a Deus por todos aqueles que têm contribuído de forma voluntária, tem deixado a sua oferta, tem entregue sua oferta, sua contribuição e ajudado a manter todo o ministério, manter a igreja e manter os serviços prestados, e ajuda também com parte da cesta básica e outras coisas que nós precisamos manter. Então, louvo a Deus por você e sei, querido, que Deus tem suprido, tá certo? Deus tem suprido todas as necessidades da igreja local, a sua necessidade também. Eu tenho certeza disso e louvo ao Senhor por esse momento tão especial, tá bom? Então agradeço a Deus por todos vocês, que Ele continue nos dando sabedoria e graça. E eu quero te convidar para ouvir uma canção inspirativa nesse momento, uma canção que veio do coração de Deus para você, para mim, e logo depois nós vamos compartilhar o texto da palavra do Senhor, tá certo? Então que o Senhor nos abençoe, nos dirija, nos dê toda a graça, em nome de Jesus. Amém? Meu Jesus, Salvador, quando me envolvam todos os dias, quero louvar as maravilhas do teu amor.
louvores a ver, montanhas se prostrem e rujas vales ao som de teu nome. Alegre-te, louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, alívio, força e refúgio, Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores a Deus. Montanhas se prostrem e rujas vales ao som de teu nome. Alegre-te, louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Queridos, mais uma vez juntos aqui, depois de ouvir uma canção tão maravilhosa, não é? Inspirativa realmente, e que glorifica o nome do Senhor Jesus, que nos traz para mais perto dele. A canção tem também essa função, é um dos canais de adoração, um dos canais de intimidade com Deus, não é? Então, louvo ao Senhor pela equipe toda de música da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, por aqueles que estão cooperando também, são ajudadores com esse ministério. Aleluia, que bom. Queridos, nós vamos compartilhar um pouco da Palavra de Deus, dando continuidade ao trabalho que nós iniciamos nesse mês. Vocês sabem, aqueles que são membros da igreja já sabem como nós temos desenvolvido os temas. Temos um tema anual, uma palavra-chave que é tema central para nós durante todo o ano, que é a palavra intencionalidade. Intencionalidade. Temos estudado que essa palavra ela é fundamental para nós como igreja. Tudo o que fazemos precisa ser intencional. Intencional para expandir o reino, intencional para melhorar os nossos relacionamentos, intencional para fazer com que Jesus seja manifesto através de cada palavra, cada atitude, cada pensamento nosso. Tudo que nós fazemos precisa ser intencional.
para que as pessoas vejam em nós Cristo. Esse é o nosso maior desejo, esse é um desafio. E nós pegamos essa palavra, intencionalidade, e transformamos ela em um acróstico, tá certo? Então, cada uma das letras dessa palavra, intencionalidade, representa um subtema. É a letra que começa um subtema dentro dela. Então, a primeira letra, a letra I, trabalhamos a palavra integridade, tá certo? Integridade em todas as dimensões da nossa vida, moral, ética, espiritual, relacional, de toda forma, tá certo? A segunda letra, a letra N, trabalhamos nutrir, a palavra nutrir, nutrir o coração, nutrir a mente, o corpo de uma forma saudável, de uma forma que agrade o coração de Deus, de uma forma que traga saúde para nós, nutrir, tá certo? Trabalhamos logo depois a palavra T, de testemunhar. Então, essa palavra foi muito marcante para nós, deixou claro que tudo que nós fazemos precisa ser um testemunho vivo de quem é Jesus para nós, né? Não adianta a gente testemunhar só falando, tem que testemunhar vivendo, tá certo? Então, a palavra testemunhar foi mais uma palavra. Logo depois, a letra E, de edificar. Então, precisamos nos edificar na palavra, na oração, na vida simples, nos edificar em todas as áreas da nossa vida. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a fonte para nós de toda a edificação da nossa vida. Não é isso? E estamos nesse momento partindo para a nova letra. Começamos essa nova letra no primeiro domingo, junto com a ceia do Senhor, e nós fizemos uma introdução, não é, sobre o que vem a ser e quais os livros que nós trataríamos de forma mais continuada para falar sobre essa letra. E a letra é a letra N novamente, né? É a segunda letra N. A primeira foi nutrir, essa é nascer. A palavra nascer, nascer de novo, nascer para Cristo, como diz João, nascer de todas as formas, como nova criatura, como disse o próprio Cristo ali a Nicodemos, né? Olha, você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, vamos trabalhar durante esse mês a palavra nascer. E você é convidado hoje para estar conosco, continuando esse tema, tá certo? Então, eu quero te convidar para abrir. Hoje nós vamos continuar no apóstolo João, trabalhando. Eu quero convidar você para ficar com a Bíblia aberta, tá bom? Eu vou colocar o texto na tela, apenas o texto principal, o texto base, mas nós vamos caminhar olhando na nossa Bíblia. Eu queria te convidar para pegar a tua Bíblia escrita e nós vamos folheá-la um pouco, tá certo assim? Então vamos lá para o Evangelho de João, tá certo? É o quarto Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 3, é o que nós vamos ler nesta noite. João, capítulo 3. E nós vamos ler dos versos 1 ao verso 15. 3, de 1 a 15. Tá certo? Quero convidá-los a fazer junto. Eu vou estar fazendo essa leitura na nova versão internacional, na NVI. Mas você vai conseguir acompanhar. Inclusive, vamos colocar para você aqui projetada na tela para facilitar para você, mas deixa ela aberta, que nós vamos estar caminhando no livro de João, vamos também passar no livro na primeira carta de João, tá certo? Também, e alguns outros textos em outros livros, mas acompanhe-nos, por favor. Mas antes mesmo de ler, quero mais uma vez pedir a Deus sabedoria, pedir a Ele direção, e eu quero te convidar para fazer essa oração nesse momento. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade que temos para compartilhar do texto da Tua Palavra.
Obrigado por todas as situações que experimentamos durante essa semana. Obrigado, Senhor, pelas lutas que tivemos, mas também pelas vitórias que o Senhor nos deu. Porque tanto nas lutas quanto nas vitórias, o Senhor se fez presente, nos deu suporte, direção e graça. Então nós queremos te agradecer por tudo, Pai. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está conectada a este canal agora, conectada com o Senhor neste momento, com o coração aberto, a mente aberta, esperando uma palavra do Senhor. Então nos ajuda, Pai querido, nos dá direção, nos enche do teu Espírito, nos traz sabedoria sobrenatural. Ah, Senhor, obrigado por esse tempo de compartilhar da tua palavra. E, Senhor, eu te peço pela tua misericórdia, pela tua misericórdia, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Queridos, então vamos fazer essa leitura. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 15. Diz assim o texto da palavra de Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 4. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Verso 5, Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Verso 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Pois o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Verso 10, Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Verso 12, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aleluia! Vocês lembram desse episódio de Moisés, não é? Uma peste assolou no meio do povo de Israel e muitos começaram a morrer, mordidos, e aquela peste provavelmente de ratos ou de víboras começou a dizimar o povo, e eles clamaram a Moisés para que pedisse a Deus para que aquilo parasse. E Deus disse a Moisés, né? Faça uma serpente de bronze e diga a eles, levante essa serpente e diga a eles que todos que olharem para a serpente, se forem picados, serão curados, né? Então a questão aqui que Jesus está dizendo: da mesma forma,
o Filho do Homem, ele, Jesus, ele precisa ser levantado para que todos que olhem para ele sejam salvos. Aleluia! Nós somos desafiados a olhar para o Senhor, a perceber a sua graça, a sua majestade, o seu poder, a sua condição de resgatador, para podermos experimentar vida eterna, filho, salvação. Aleluia! Mas eu quero conversar ainda mais com vocês. Eu quero tratar com vocês sobre o que vem a ser então essa salvação, essa regeneração, esse nascer de novo. O que vem a ser isso? Como é que a gente pode entender esse negócio de nascer de novo? Você sabe que esse é o nosso tema, nascer da água, nascer do Espírito. Jesus fala muito, né, no Evangelho de João sobre isso. E eu quero tratar isso com vocês. A Escritura mostra com clareza que apenas Deus pode realizar a transformação necessária para capacitar os seres humanos a fazerem o que é agradável aos seus olhos. Só Ele pode fazer essa transformação, só Ele pode mudar a minha forma de agir, minha forma de falar e de pensar, para que eu possa fazer agora o que é vontade dEle. Só Ele pode fazer isso. Eu não tenho condição com as minhas forças de fazer isso. Eu posso até começar, eu tentar e começar a me esforçar, mas vai chegar uma hora que eu não vou aguentar, porque são as minhas forças e são limitadas. Só quem pode mudar a minha, você, de dentro para fora, para experimentarmos novo nascimento, é o próprio Deus. Não tem outro. Desde o Antigo Testamento, lá em Jeremias, olha só, lá em Jeremias 31, 33, você pode ler comigo? Jeremias 31, 33. Olha só o que é que vai dizer o texto da palavra de Deus. 31, 33. Vai dizer o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia! Desde o Antigo Testamento ele vem dizendo isso. Sou eu que mudo você de dentro para fora, sou eu que mudo o desejo do seu coração, sou eu que ponho em você um coração novo, regenerado. Sou eu que proponho e que promovo um novo nascimento. Olha só, lá em Ezequiel também, Ezequiel vai dizer para nós o seguinte, Ezequiel 36, 26 e 27, Ezequiel 36, olha o que é que diz a palavra de Deus, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Sou eu que faço isso. Sou eu que troco o coração de pedra de vocês, o coração que muitas vezes é um coração incrédulo, é um coração insensível, é um coração que está distante de mim. Sou eu que ponho um coração de carne no lugar desse coração de pedra. Sou eu que faço isso. Já no Novo Testamento, filhos, agora ainda no Evangelho de João, esse mesmo que nós estamos lendo, João capítulo 1, versos 12 e 13. Olha o que é que diz a palavra de Deus. João 1, 12 e 13. Diz, nós encontramos ensinos mais claros e ricos sobre esse nascer de novo, essa regeneração. Nenhum autor trata mais frequentemente do tema do novo nascimento do que João. Olha só, verso 1, 12 e 13 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Não nasceu do sangue, não nasceu da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observe, queridos, que ser filho de Deus não é algo que se consegue pela descendência. Ser transformado, nascer de novo, não implica em que eu possa adquirir isso por descendência. O que é que ele quer dizer aqui? Não é porque o meu pai ou a minha mãe eram cristãos devotos e amavam a Deus, eram discípulos de Jesus, e eu nasci dessa união. Não é porque eles eram discípulos que eu naturalmente nasço discípulo. Eu nasço criatura do Senhor. Eu só me torno discípulo dele, filho dele, quando eu venho a nascer de novo. Não do sangue, como do pai e da mãe, mas do Espírito e da água. Não é? Quando nós nascemos de novo, aí nos tornamos filhos de Deus. Tá certo? Isso é algo impressionante que precisamos lembrar disso, filhos. Nós nascemos novamente pela ação de Deus. Para sermos filhos de Deus, precisamos ser espiritualmente gerados por Ele. Preste atenção nisso. Para sermos filhos de Deus, precisamos ser espiritualmente gerados por Ele. É verdade que todos quanto receberam, isto é, todos aqueles que creram em Jesus, recebem o direito de serem filhos de Deus. É verdade. Mas até mesmo a fé pela qual essas pessoas creem em Jesus também é um dom de Deus. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Você está lembrado o que é que diz em Efésios? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. A fé não vem de vocês. É o próprio Deus que concede isso a mim e a você. É dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Não é do que eu faço, porque senão eu ia dizer que era mérito meu. É dom de Deus, é graça, misericórdia, é um presente de Deus. A fé no seu Filho Jesus. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, quando eu venho a nascer de novo, quando eu tenho Cristo como referência, eu faço as boas obras como consequência da minha nova vida, como consequência da regeneração do meu coração, de tê-lo trocado, permitido que Deus o trocasse de um coração de pedra para um coração de carne. Aí, quando eu recebo a Cristo, as boas obras naturalmente fluem da minha vida. Entendem, filhos? Não é por causa das obras que eu sou salvo. Eu sou salvo e por isso faço boas obras, né? Eu por isso glorifico ao Senhor. Se eu faço boas obras, eu posso até fazer boas obras, mas eu não nasci de novo, eu não entreguei minha vida a Cristo. Significa que essas obras são como trocas, tentativa de troca, dar algo ao divino para que ele me conceda a sua graça e a salvação, e não funciona assim. Você não pode comprar a salvação, você não pode trocar uma boa obra pela salvação. A salvação só vem pela fé, e a fé no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E isso quem dá é Deus, a nós, pela experiência. Ele diz que aquele que quiser me buscar, fizer isso de todo o coração, me achará. Então é clamar ao Senhor com todo o coração, pedindo a Ele com toda a humildade, pedindo a Ele misericórdia para que Ele se revele para você e fale claramente qual é o desejo dele para a sua vida. É abrir o coração e Ele vai mudar você de dentro para fora, filho, de dentro para fora. Olha que coisa interessante. A regeneração ou nascer de novo é uma obra totalmente divina, realizada pelo Espírito Santo no coração do pecador. É totalmente divino.
eu não posso fazer isso com minhas próprias mãos. Ao contrário, quando eu faço com minhas mãos, eu tiro a glória, eu troco, em vez de dar a glória a Deus, eu vou achar que sou eu que sou capaz, não é? Então isso é toda e qualquer coisa que eu realizo, tudo, cada escrito, cada trabalho que eu faço, sabe, cada vitória que nós obtemos, cada luta que nós enfrentamos e Deus nos dá o suporte, em tudo nós temos que reconhecer que é Deus que nos dá o suporte, filho, e glorificar o nome dele por isso. Entendem? Isso é manifestação de um verdadeiro discípulo de Jesus. Alguém que nasceu de novo, alguém que é nova criatura, alguém que foi restaurado, que foi regenerado. Aleluia! Talvez nenhum texto da Escritura ensine a soberania de Deus no novo nascimento de modo mais claro do que o nosso texto básico de João 3, de 1 a 15. Talvez nenhum outro. Porque nesse texto ele fala, nessa conversa com Nicodemos, ele deixa muito claro qual é o caminho da restauração, o caminho do religare com o Senhor, o caminho do novo nascimento. Não é? Aqui ele é muito claro. Nicodemos, um judeu importante, membro do Sinédrio, era alguém que era tido como um mestre, alguém que conhecia muito bem as leis, né? E foi se encontrar com Jesus. Ele respeitava Jesus como mestre, ele deixa bem claro isso. Olha, se não for alguém que anda com Deus, se não for um rabi que anda com Deus, não consegue fazer os milagres que o Senhor faz. Então eu reconheço que o Senhor tem feito e anda com Deus, né? Tem feito milagres e anda com Deus. Eu reconheço isso, mas ele ainda não havia entendido bem a verdadeira missão de Jesus, que ele tinha vindo realizar. Ele não entendia isso. No verso 3, Jesus faz uma declaração que expressa o núcleo da mensagem que Nicodemos precisava compreender. Exatamente no verso 3, Jesus diz: em verdade, te digo, Nicodemos, em verdade, eu te digo, Joésio, em verdade, eu digo, João, Maria, todos vocês, em verdade, eu digo, se você não nascer de novo, não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Não adianta. Não tem nenhum tipo de artifício, não tem nenhuma outra trilha, não tem nenhuma outra oportunidade a não ser permitir que Deus tome conta da sua vida, tome conta do seu coração, da sua mente. Se não for assim, você não verá o reino de Deus, filho e filha. É isso que Jesus está dizendo. Isso é um grande alerta para nós. O evangelho que eu tenho vivido, a minha vida cristã é uma vida que manifesta que realmente eu nasci de novo. Senão eu vou estar caminhando, eu vou estar vivendo uma vida cristã parecida com a vida de um discípulo, parecida com a vida de uma discípula, mas eu não nasci de novo. Tem evidências de quem nasceu de novo. Tem coisas que surgem na vida daquele ou daquela que nasceu de novo, que não deixam dúvida. Não deixam dúvida. E nós vamos tratar disso. Portanto, nascer de novo é o pré-requisito fundamental para que a pessoa tenha acesso ao reino de Deus. Nicodemos não estava preparado para aquela resposta. Tanto que ele ficou, ele questionou, ele entendeu de forma literal o que Jesus estava dizendo de forma espiritual. Mas como pode, Jesus? Eu sendo velho, entrar na barriga de minha mãe, no ventre dela de novo, para nascer, para renascer? Como pode? Isso não, nem a física, sabe, nem a química, nem nada pode fazer com que aconteça isso de novo. E Jesus diz: meu filho, você não entendeu nada. Nascer de novo é muito mais complexo do que esse seu pensamento. Você está muito raso, você tem que se aprofundar, a sua espiritualidade está muito superficial, você tem que se aprofundar, entender a minha palavra.
Diante da dificuldade de Nicodemos entender as palavras de Jesus, ele mais uma vez diz, respondeu Jesus, eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele deu mais um passo para tentar clarear da mente de Nicodemos o que estava acontecendo. Ele deu mais um passo. Tá, Nicodemos, você não entendeu que precisa nascer de novo. Você está achando que tem que entrar no ventre da sua mãe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aprofundar um pouquinho esse negócio, mas tentar te dar mais uma pista do que é que você tem que fazer. Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito. Senão você não vai ver o reino. Sabe, filhos, quando se fala de nascer da água, a gente vai ver isso claramente no Antigo Testamento, né? A água era uma forma de dizer que você precisava ser lavado da sua imundície, lavado do seu pecado, né? Você vai usar aqui, olha, a água era usada no Antigo Testamento para simbolizar a purificação interna. Ou seja, o uso mais notável disso você vai ver exatamente em Ezequiel. Vamos lá em Ezequiel, para você ver exatamente o que é que diz. Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Ezequiel 36, 25. Olha lá. 36, 25. Diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Você entende a figura da água? Desde o Antigo Testamento, o judeu sabia muito bem o que era isso. Quando Jesus está dizendo, olha, tem que nascer da água, tem que ser purificado, você tem que ser tratado de dentro para fora, você precisa ser lavado para se tornar mais alvo que a neve, entende? O seu pecado torna as suas mãos vermelhas, o seu pecado é vermelho como o escarlate, e só a água que vem do meu trono, a água que flui do meu trono, da minha própria boca, pode purificar você desse sangue das suas mãos, desse vermelho do seu pecado. E você precisa ser lavado por essa água, tá? Eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, né? Então Jesus está dizendo que a pessoa, se a pessoa não for purificada por Deus, ela não pode entrar no reino. Ela não pode entrar. E quando ele diz da água e do Espírito, né? Da água e do Espírito, o Espírito é o agente divino que produz o novo nascimento. O Espírito tem essa função maravilhosa, sobrenatural. A gente olha para Cristo quando ele é levantado diante de nós, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa impureza, a necessidade de nos lavar de todo o pecado, nos tornar alvos como a neve, e quem faz isso é a água que vem do trono do Senhor, dos rios dele, rios de água viva. E quando nós fazemos isso, ele derrama sobre nós, ele nos sela, diz a sua palavra, com o seu Espírito. E esse Espírito promove o religar imediatamente. Esse Espírito promove a regeneração. Esse Espírito promove o novo nascimento na minha vida e na sua. É assim que acontece, queridos. Olha, portanto, Jesus está afirmando a necessidade de purificação interior e regeneração ou novo nascimento para que a pessoa possa entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Nesse novo nascimento, nós somos totalmente dependentes da ação do Espírito. Ele é soberano na regeneração. Olha, lá em João 3,8, vamos voltar aqui para o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3 agora, que é o capítulo que nós estamos estudando, 3, no verso 8. 3:8. Olha só o que é que diz a palavra de Deus, 3:8. O vento
sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia! A ação do Espírito no novo nascimento é tão soberana quanto a ação do vento, que sopra onde quer. Além disso, ela também é misteriosa, como os movimentos do vento. Você não vê o vento, você não sabe onde ele surge e aonde ele vai. É assim quando a gente nasce do Espírito. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Quando a gente nasce de novo, nós somos dirigidos pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Quando Jesus diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito, isso está lá no verso 6, ele não está usando a palavra carne, presta bem atenção nisso, no sentido de natureza humana escravizada pelo pecado, como Paulo faz. Paulo fala muito sobre isso, quando ele fala que vocês estão dominados pelo pecado, dominado na sua carne, ele está falando da natureza. Quando Jesus fala aqui, ele não está falando nesse sentido. O sentido de carne é carne e espírito é espírito. Aquele que é nascido da carne é carne e o nascido do espírito é espírito, tá? Ele está falando da fraqueza humana. O sentido do texto é que aquele que tem um nascimento apenas físico, ele continua sendo uma pessoa que precisa nascer de novo. É isso que ele está dizendo. Se nasceu da carne, ele é carne ainda. Ele não passou a ser do Espírito. Não é por genética que nós adquirimos. Dissemos isso no começo da mensagem. Não é por genética que nós adquirimos a chave para entrar no reino. Tá? Se eu nasci da carne e não nasci do Espírito ainda, eu continuo sendo carne. É isso que Jesus está dizendo. Mas aquele que nasce do Espírito, esse nunca mais torna-se carne. Só se ele apostatar da fé. Só se ele apostatar da fé. Senão ele não perde mais isso. Entende? Ele vai enfrentar lutas, vai, mas ele não vai perder a sua fé. Ele não vai perder a sua salvação. Vocês entendem, filhos? Ele pode até errar, mas ele reconhece o erro, ele pede perdão e ele volta a caminhar com o Senhor. Ele não fica de joelhos diante do pecado. Quem nasce do Espírito é Espírito. É isso que Jesus está dizendo. Mas aquele que nasce do Espírito se torna uma pessoa nascida de novo, um filho, não mais só uma criatura de Deus, agora é filho. A regeneração, ou seja, o novo nascimento, provoca em nós uma mudança real. Deixamos de ser simplesmente criaturas e nos tornamos filhos. Aleluia! Filhos de Deus. E eu quero conversar com vocês sobre alguns sinais desse novo nascimento, que naturalmente aparecem. Você não precisa se esforçar. Quem é nova criatura, quem passou pelo novo nascimento, ele vai aos poucos desabrochando os frutos do Espírito. Ele vai manifestando características do fruto do Espírito. Ele vai naturalmente desenvolvendo os dons do Espírito. Isso vai acontecendo de forma constante na vida dele ou dela. A primeira carta de João também é repleta de ensinamentos sobre regeneração. Agora eu quero te convidar para ir lá para 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá? Primeira carta de João. Você vai conversar agora com a gente e vai entender algumas características que acontecem na vida daqueles que nascem de novo, Olha só, 1 João, capítulo 2, verso 29, 2:29, olha o que é que diz o texto. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é o quê? Nascido dele. Aleluia! Então, aqui ele está afirmando que a pessoa nascida de novo pratica a justiça, um sinal. A justiça está brotando naturalmente do seu coração, da sua boca. A pessoa que nasce de novo, ela não se contenta mais com a injustiça.
Ela não vai ver a injustiça sendo cometida e ficar alheia a isso. Ela vai tomar uma atitude. E ele ou ela vai procurar ser justo também em todos os seus atos. Quem é nascido de novo pratica a justiça. Aleluia! Observa agora na mesma carta de 1 João, agora no capítulo 3, verso 9, olha o que é que diz, 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aleluia! Nesse momento nós aprendemos o que, filhos? Que a regeneração não nos torna perfeitos. Ele diz aqui que aquele que tem a semente de Deus no coração dele não pode estar no pecado. Entende? Ele não pode permanecer. A gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mesmo depois de regenerados e nascer de novo, continuamos tendo que lidar com o problema do pecado, como o próprio João ensina. João, na primeira carta de João, ainda no capítulo 1, verso 8, diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O próprio João aqui, nesta mesma carta, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer: todos nós pecamos. Se você diz que não peca, tem alguma coisa errada, você já está pecando, está mentindo, não é? Então, existe uma diferença. Quando nós nascemos de novo, filhos, nós não nos contentamos mais em estar no pecado como nós éramos antes de entregar o coração a Jesus. Nós não nos contentamos, o pecado pode até chegar diante de nós, nós podemos até em algum momento fraquejar, mas nós não permanecemos. Deus chama a nossa atenção, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, mostrando para nós que estamos sofrendo, que Deus está olhando para nós e sofrendo, e nós não permanecemos, nós saímos daquela situação de lama, naquela situação de pecado. Tá? Isso é outra característica. A primeira coisa é que aquele que nasce de novo, ele luta pela justiça, e ele se torna um homem ou uma mulher cada dia mais justo, mais parecido com Jesus. Uma outra característica é que ele não permanece no pecado, ele não vive no pecado, ele não está no pecado. Ele pode até falhar, porque somos imperfeitos, mas ele não permanece no pecado. Aleluia! Observa ainda o que acontece quando, no entanto, a regeneração ou o novo nascimento nos coloca no coração algo novo, uma disposição nova. Ao invés de permanecer no pecado, de estar no pecado, ele gera em mim e você uma disposição nova, uma disposição para fazer o bem e não o mal. Isso é característica de quem nasceu de novo. Fazer o mal não enche mais os seus olhos. Ter inveja, desejar que pessoas se deem mal na sua vida. Filhos, essa semana nós tivemos um exemplo claro aqui. E eu não estou falando aqui, mais uma vez, de partidarismo. Eu estou falando da atitude de quem nasce e de quem não nasce de novo. Vocês devem ter ouvido a respeito de um colunista do jornal Folha de São Paulo, não é? Provavelmente o maior jornal, o mais importante jornal do Brasil, e o colunista escreve um texto e ele coloca como título: Por que eu torço pela morte de Bolsonaro? Você para entender esse negócio, filho. Olha como está o coração de uma pessoa dessa. Alguém que conhece a Cristo não pode, de forma alguma, pensar algo assim. Não pode um cristão, discípulo de Jesus, não interessa o seu partido, não interessa o seu entendimento político, não interessa, filho e filha. Você, como um discípulo de Jesus, não pode compactuar com uma afirmação dessa. Você não pode. Os seus olhos não podem ser cheios de maldade.
de desejar a morte do outro, desejar o mal. Eu estou sendo extremo, porque esse é um caso extremo. Um discípulo de Jesus não pode ler um texto desse e dizer, é isso mesmo, porque você não gosta do presidente. Filhos, tem muita coisa errada, tem muita coisa que não deveria ser assim, no governo, em todas as esferas do governo, municipal, estadual, federal, nós sabemos disso. Tem alguma novidade nisso? Tem alguma novidade nisso? A gente sabe que a tríade acaba com o ser humano, o poder, o dinheiro e o sexo. Ali na frente é poder e dinheiro, filho. Isso acaba, deturpa, destrói o homem. Destrói o homem. Isso está mexendo com a sua cabeça, ao ponto você está colocando a partidarismo, política partidária na sua mente, no seu coração, ao ponto de você rir com uma proposta dessa, ao ponto de você achar que ele tem razão. Filho ou filha, eu vou refazer aqui essa minha chamada para você. Se você ri de um negócio desse, se você concorda com um negócio desse, eu não posso te chamar de filho e filha. Eu posso te chamar de homem ou mulher, criatura de Deus, mas ainda não é filho nem é filha. Isso não pode acontecer. Você não pode ter esse coração. Você pode ter todas as suas argumentações, mas você não pode desejar o mal, filho. Mas isso é uma suposição, isso é um texto. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Você entende? É por isso que eu estou batendo nessa tecla o tempo todo. O que é que você tem dito nas suas redes sociais? O que é que você tem postado nas suas redes sociais? O que é que os seus posts, as suas brincadeiras, as charges que você bota nas suas redes sociais revelam de você? Revelam que você é alguém nascido de novo? Não, mas aí todo mundo já me conhece, já sabe que eu sou assim. Negativo. Negativo, filho. Cada vez que você manifesta esse coração, essa forma de agir, cada vez mais você se torna uma pessoa diferente daquilo que você prega, que você diz que é. Em nome de Jesus, quem é nascido de novo tem uma nova disposição. A disposição é de fazer o bem e não o mal. E acabou, filho. Acabou, filha. Não tem outra via, não tem outra possibilidade. É isso que a gente aprende aqui. Queridos, Jesus faria isso que esse colunista fez? Ainda que ele... Filhos, ele estava sendo julgado. Tinham Pilatos diante dele. Ele poderia ter dito qualquer coisa para aniquilar aquele homem. Ele poderia ter dito àquele homem: você é um escarnecedor e você vai ser comido pelos vermes agora. Você vai morrer. Eu sou filho de Deus. Ele poderia ter dito isso. Sabe o que foi que ele disse? Pilatos perguntou: dizem que você é o filho de Deus. Você é o filho de Deus? Sabe o que foi que ele disse? Você está o dizendo. É você que está dizendo isso. Só isso. Você mesmo está declarando isso. É você que está declarando isso. Olha a atitude de Jesus e a sua atitude, filho, em tudo que você está postando. Eu e você, se somos novas criaturas, se somos filhos, o que sai da nossa boca, o que sai da nossa mão, o que é escrito, tem que ser para edificar o outro. Eu posso confrontar o outro se ele estiver errado, mas ainda assim eu tenho que confrontar com sabedoria e graça de Deus, e não manifestando características de quem não nasceu de novo. Você entende? É uma nova disposição para a santidade.
E não disposição para rebeldia. Não disposição para violência, mas disposição para santidade. Não disposição para pornografia, não disposição para o vício, não disposição para o adultério, não disposição para a sonegação, não disposição para tudo aquilo que é mundano, para tudo aquilo que é secular. Se eu sou discípulo de Jesus, se eu sou uma discípula de Jesus, o que eu faço tem que manifestar a glória de Deus. Acabou, filho. Pastor, o senhor está querendo ser santarrão demais? Não, filho. Não estou querendo ser santarrão, não. Eu estou querendo estar mais próximo de Jesus e parecer mais com Ele. Ele é a minha referência. Cada um dos apóstolos e discípulos de Jesus que perderam a vida por Jesus são a minha referência. Entende? Cada um de vocês que anda segundo a palavra de Deus, eu quero olhar para vocês e caminhar igual a vocês. Vocês são referência para mim também. É só isso, filho. Isso não é ser santarrão, isso é ser discípulo de Jesus. Entende? O John Stott, reverendo John Stott, ele diz que para ser discípulo de Jesus, tem que ser discípulo radical. Não pode ser discípulo meia sola. Não pode ser um discípulo que uma hora age de uma forma, outra hora age de outra. Tem que ser discípulo radical. Você entende? Você está pronto para ser discípulo radical de Jesus? Ele está esperando você. Começa permitindo, filho, que ele transforme o seu coração, para que os seus atos sejam condizentes com atos de um filho dele, e não só de criaturas. Filhos fazem o que o pai faz. Filhos fazem o que o pai faz. Você olha para Jesus e faz o que ele faz? Eu olho para Jesus e faço o que ele faz? Eu não estou falando aqui, mais uma vez, a gente já viu aqui o texto, eu não estou falando aqui de perfeição, eu estou falando pelo menos de coerência, eu estou falando de transparência, filhos, eu estou falando de reconhecer que somos falhos, muitas vezes vamos errar, mas tem coisas básicas da vida cristã que nós não podemos errar se nascemos de novo. Vocês entendem? A minha vida tem que se espelhar em Cristo Jesus. Temos que ter ousadia de Paulo. Olhem para mim, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. É isso que Paulo diz, é isso que eu preciso dizer e você tem que dizer. O problema é, se eu olhar, se você pode me convidar para olhar para você e eu começar a fazer igual a você e estaremos fazendo a vontade de Deus? Será que se você olhar para mim e começar a fazer igual a mim, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus? Esse é o questionamento, filhos. É esse o questionamento. Filhos, nascer de novo, se nós não fizermos, não permitirmos que o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo nasça de novo em Cristo, não veremos o reino de Deus, não entraremos. Eu não estou falando do reino instalado, eu não estou falando que Cristo, quando veio a essa terra, já instalou o reino dele. Eu estou falando do reino celestial, filhos. Eu estou falando daquele que ele foi preparar lugar para mim e para você. Se não nascermos de novo, não entraremos nesse reino. E olha, filhos, as dores do parto já começaram. Tem que consertar essa vida agora, filho e filha. Tem que mudar a forma de pensar agora, filho e filha. Tem que pedir a Ele misericórdia agora para mudar a forma de fazer. Tem que fazer para a glória dEle e não para o meu bel prazer. Filhos e filhas, Jesus está fazendo um convite para mim e para você. Você precisa nascer da água e do Espírito. E Ele está de braços abertos, esperando você.
Você quer fazer isso? Então ora comigo. Peça ao Senhor agora para que Ele tome conta do seu coração, para que você possa mudar de atitude a partir de agora e se tornar um filho amado, uma filha amada e querida em quem Ele tem grande prazer. Ora comigo se você quer fazer assim. Pai querido, obrigado mais uma vez pelo texto da Tua palavra. Obrigado pela revelação do Teu Santo Espírito ao coração de cada um de nós, para que nós possamos ser abalados nas nossas bases, nas nossas convicções que podem estar tão distantes do Senhor, e sermos forjados agora no Teu Espírito, na Tua vontade, no Teu poder. Toma conta do nosso coração, Pai. Muda as nossas veredas, torna elas veredas segundo a Tua vontade. Ouve, Pai querido, o clamor deste irmão e dessa irmã agora, que reconheceram que estão precisando nascer de novo, que estão precisando nascer da água e do Espírito, que precisam mudar na sua mente, no seu vocabulário, nas suas atitudes, para que possam ser enxergados, ser vistos, ser imitados e agradem o Teu coração. Pai querido, traz transformação verdadeira para nós. Traz alegria sobrenatural para que nós possamos ser ousados suficientes para ouvir a Tua voz, reconhecer o pastor que fala conosco. Tu és o sumo sacerdote, o nosso pastor. Precisamos ouvir a Tua voz, nos faz reconhecer a Tua voz, chamando cada um de nós para andar mais próximos de Ti. Queremos ser Teus talmidins, Teus discípulos que caminham pertinho de Ti, para fazer igual a Ti, reproduzir igual a Ti. Nos ajuda, Pai querido, nos dá força. Muda esses conceitos e valores que não agradam ao Senhor. Tem sido meus, tem sido minha vontade, tem sido a minha forma. Converte tudo isso para a glória do Teu nome, Pai querido. Queremos nascer da água, queremos nascer do Espírito. Nos torna mais parecidos contigo. Fala ao nosso coração. Nos liberta de tudo aquilo que hoje nos separa do Senhor. Quebra os grilhões do pecado que nos envolve, como diz a Tua palavra lá na carta aos Hebreus, Pai. Queremos correr a carreira que o Senhor está propondo para nós, e para isso precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos impede de correr essa carreira, o pecado que nos envolve nos liberta. É o Teu poder que me faz sair desse emaranhado, Senhor, de pecado. Ajuda a mim, ajuda meus irmãos, para que possamos a cada dia parecer mais com o Senhor. Nos usa para a glória do Teu nome, Pai querido. Aceita o nosso pedido de perdão pelos nossos erros. Tem misericórdia de nós. Restaura a nossa vida, para que o Senhor possa ser visto em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que essa noite seja uma noite de entrega. Essa noite seja uma noite de transformação. Essa noite seja uma noite de novo nascimento para a glória de Deus. E se você entregou sua vida verdadeiramente ao Senhor hoje, se você permitiu que Ele se tornasse Senhor da sua vida, talvez você já tenha tomado uma decisão por Jesus, mas Ele ainda não era Senhor da sua vida. E hoje você está pedindo a Ele que transforme verdadeiramente na água e no Espírito. Se você experimentou isso hoje, escreve para a gente. Pega o WhatsApp da igreja, mais uma vez, vai aparecer o WhatsApp da igreja. Agora, escreve para nós e diz, olha, eu quero nascer de novo. O Senhor falou comigo hoje de forma maravilhosa. Eu quero poder ligar para você.
eu quero poder orar com você, quero poder agradecer a Deus pela sua vida. Tá certo? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça a cada dia, o seu amor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. 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 Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa debaixo da graça dele. Um beijo no coração, filhos e filhas, em nome de Jesus. Paz. apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai.
Com louvor eu proclamo assim. Sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Um tempo, um lugar, belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvi, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim. Sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim. Sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu.